Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui novamente trazendo o nosso estudo semanal da série Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, que é um livro maravilhoso, composto de 8 volumes, há quem diga 9 por conta do índice, mas que traz reflexões interessantíssimas sobre a vida de Jesus, os ocorridos, os acontecimentos da história pessoal de Jesus e como isso toca a nossa jornada evolutiva, a nossa caminhada espiritual. E hoje nós vamos, dando prosseguimento a esse estudo do volume 1, falar sobre, novamente, João Batista, o precursor, o ministério do precursor João Batista. Continuando os nossos estudos, hoje vamos ver como os 3 evangelhos sinópticos, ou seja, Mateus, Lucas e Marcos, falam sobre esse momento inicial do ministério do precursor, de João Batista, no caso, com os seus dados históricos, com pequenos detalhes, muito pouca diferença entre um evangelho e outro, a gente vai ver. E aí a gente começa já com Lucas. Lucas, no seu evangelho, trazendo lá no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Aliás, todos os 3 evangelhos vão falar do versículo 1 a 6, quando Lucas diz assim, que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, o tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o mergulho, uma das palavras que a gente traduz o batismo, né? O mergulho da reforma mental, a gente vai falar disso, pela rejeição dos erros, como está escrito no livro das palavras de Isaías, abre aspas, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo o vale será aterrado, e todo o monte e outeiro será arrasado, os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos, e todo homem verá a salvação de Deus. Fecha aspas. Eis o primeiro evangelho, o segundo é o de Mateus, capítulo 3, versículos também de 1 a 6. Naqueles dias, diz Mateus, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Abre aspas. Reformai vosso pensamento, porque se aproxima de vós o reino dos céus. Fecha aspas. Porque é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías, abre aspas. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Fecha aspas. Ora, o mesmo João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele o povo de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele mergulhados no rio Jordão, confessando seus erros. Olha que interessante. Mas aí João vai dizer no capítulo 1, versículo de 1 a 6. Princípio da boa nova de Jesus Cristo. Conforme está escrito pelo profeta Isaías, abre aspas, eis aí envio o meu anjo ante a tua face, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Fecha aspas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o mergulho da reforma mental para a rejeição dos erros. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém. E eram, por ele, mergulhados no rio Jordão, confessando seus erros.
Ora, João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. Então a gente já começa de uma maneira bem interessante, né? Pastorino vai dizer que depois de já ter adiantado o trabalho, lá no capítulo 3, Lucas vai nos dar finalmente alguns apontamentos mais precisos para que a gente consiga estabelecer uma cronologia da vida de Jesus. Aí ele sugere que nós estudemos os vários dados históricos que são aí fornecidos. Primeiro, no 15º ano do reinado de Tibério César. É interessante lembrar que Tibério sucedeu a Augusto, diante da morte de Augusto no dia 19 de agosto de 767 de Roma, no ano 14 da nossa era, segundo Dião, que é um historiador famoso, né? Então, nessa ocasião, ele busca ainda o título de César, mas ele não tinha ainda a possibilidade de reinar. Porque, segundo essa cronologia, o 15º ano do seu reinado na qualidade de César ocorre entre o ano 28 e o ano 29 da nossa era, que são 781 e 782 de Roma. O início da pregação de João, na verdade, teria se dado no ano de 28. E o mergulho de Jesus, que supostamente contaria com 35 anos na época, teria acontecido antes da Páscoa do ano 29. E a morte de Jesus seria na Páscoa, no dia 14 de Nisan, do ano 31 de nossa era, que é o ano 784 de Roma. E aí é bom lembrar que nessa visão Jesus teria 37 anos de idade quando da sua morte. Só que existem duas variantes de interpretação dessa data. A primeira diz que, de fato, Tibério foi associado ao governo de Augusto no ano 11, que é o ano 764 de Roma. No entanto, ele não utilizava o título de César, e nem tampouco ele assumiu as rédeas do governo. Por quê? Porque ele não permaneceu em Roma. Ele não estava em Roma e, por isso, ele não considerava que ele era César. No ano 7, Tibério partiu para a Dalmácia, levando consigo reforços de tropas a Germânico. Dion fala disso também. O famoso historiador romano, Dion vai falar que ele chega, na verdade, no ano 9, assiste os Jogos Triunfais em sua homenagem, lá em Roma, e aí na primavera, ou seja, maio, ele volta para a Dalmácia, se dirigindo no outono, que é entre outubro e novembro, ao Reno, ou seja, a Germânia, a área da Alemanha, né? E no ano 10, Tibério novamente volta para Roma, no dia 10 de janeiro, faz a dedicação do Templo da Concórdia, segundo outros historiadores como Mommsen, que é um historiador romano também famoso, e a gente vai ver que logo após ele segue para o Reno, assume o comando das tropas romanas e passa nessa região todo o ano, no ano 11, né? O ano 11 ele permanece ali. Assim como o ano 12, ele vai também ter esse momento de permanecer lá. E aí no ano 13 é que ele vai para Roma e celebra no dia 16 de janeiro o triunfo pela guerra na Panônia. E aí recebe de Augusto novamente o poder tribunício, que é o poder sem limite de tempo, né? E aí se torna realmente um César. Nessa época, e no início do ano 14, Augusto faz aquele recenseamento ajudado por Tibério, e aí a gente vai ver que em 19 de agosto de 14, Tibério assume o governo e começa a reinar no lugar de Augusto, novamente citando aí Dion, o historiador romano. Então, nem para Roma, e nem mesmo para as províncias, a gente poderia considerar que essas atividades de Tibério, sobretudo extra-urbem, ou seja, fora de Roma, como o reinado de Tibério César. Então, essa segunda interpretação, na verdade, anteciparia todas as datas do Evangelho de 2 anos, ou seja, na verdade, a pregação de João e o mergulho, o batismo, né, de Jesus, seria acontecido com Jesus com 33 anos, ou seja, seria no ano 27, e na sua morte no ano 29, com Jesus com 35 anos.
Olha que interessante a visão diferente, né? Que muitos historiadores confirmam, né, essa possibilidade de interpretar esses momentos históricos. E aí Pastorino vai dizer que essa interpretação foi aceita pelo catolicismo romano porque no ano de 1929 se comemorou como sendo um ano santo, ou seja, o 19º centenário da morte de Jesus. Olha que interessante. Aí, segundo ponto importante, que alguns estudiosos ponderam que o ano na Síria é computado a partir de 1º de outubro. E com isso eles raciocinam que talvez fosse considerado o primeiro ano do reinado, o período, na verdade, de 19 de agosto até 1º de outubro do ano 14, um mês e meio, considerado aí um período como sendo um primeiro ano do reinado, e o período seguinte, o segundo ano. Só que essa interpretação daria um resultado intermediário às datas evangélicas e fixaria a pregação de João e o batismo, o mergulho de Jesus, como insiste Pastorino, que teria aí, no caso, 34 anos, no ano 28, e sua morte no ano 30, e Jesus teria supostamente 36 anos. E aí a gente vê que outros historiadores vão por esse caminho, por acreditarem que faz mais sentido. Só que isso aí, obviamente, que dá margem a algumas críticas. Como é que a gente vai considerar que o primeiro ano do reinado seria apenas de um mês e meio? Porque estaria no finzinho do ano, né? Um período pouco mais de um mês e meio, tivesse sido considerado como um primeiro ano. É estranho, né? Aí outro ponto também importante é que, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, é preciso lembrar também que Pôncio Pilatos foi nomeado como procurador da Judéia, em substituição a Valério Grato, no ano 26. Aí Flávio Josefo é que confirma essas informações. E no ano 36, Lúcio Vitélio, que foi legado imperial na Síria, enviou Pilatos para Roma por causa das acusações que ele recebeu, cuja defesa não foi aceita pelo imperador Calígula. Josefo confirma isso, que Calígula nomeia Marulo para substituir Pôncio Pilatos. A cidade de residência dos procuradores romanos, é bom lembrar, era Cesareia de Filipe. E em terceiro ponto também é que Herodes era tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites. E Lisânias era tetrarca de Abilene. E aí é bom lembrar, né, que o título de tetrarca, a palavra tetrarca é como se fosse um monarca. Monarca é um rei só, tetrarca eram 4 reis. Então era muito mais um governador de um reino dividido em 4. Tanto que Antônio conferiu esse título a Herodes o Grande, governador, na verdade, que na verdade era único da Palestina, mas ele era chamado de tetrarca, mesmo assim, né? Então, a região, quando Herodes o Grande morre, é dividida em 4 partes, e os governantes são justamente Arquelau, que é o filho de Herodes o Grande, e também da samaritana Maltace, que recebeu aí com o título de tetrarca a Judéia, a Idumeia e a Samaria, que ele governou aí só por 10 anos. E em vista da sua crueldade, ele foi exilado no ano 6 da nossa era para a cidade de Viena, lá nas Gálias, na atual Áustria. Pois bem, por seu afastamento, o território dele passou a ser governado pelo procurador romano, no caso aí Pôncio Pilatos, né? Então Herodes Antipas ou Antipater era irmão do precedente e foi feito herdeiro por seu pai, e com o título de tetrarca da Galileia e da Pérea, que governou até cerca do ano 39, quando ele foi exilado com sua esposa Herodíades pelo imperador Calígula para a cidade de Lyon, na França, nas Gálias francesas, tendo falecido na Espanha, segundo a informação trazida por Flávio Josefo. E Herodes Filipe, que era filho de Herodes o Grande, com Cleópatra de Jerusalém, que foi de 4 a.C. até 32 depois de Cristo, o tetrarca da Bataneia, Traconites, Auranítides, Gaulanítides e Panéias, que são cidades que ele reconstruiu. Inclusive ele reconstruiu Panéias e colocou o nome de Cesareia de Filipe.
Então Lucas cita apenas duas regiões que ele governava. Lisânias era filho de Lisânias I, que conquistou sua tetrarquia diante da morte de Herodes o Grande, governando Abilene, no Antilíbano, a oeste de Damasco, e no limite extremo norte do ministério de Jesus. Em quarto lugar, é importante dizer que, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, aí a gente está falando de Anás, Ana ou Ananus, a depender da tradução, que era sumo sacerdote desde o ano 6 a.C., foi deposto em 15 depois de Cristo por Valério Grato, que era governador da Judéia, que no seu lugar nomeou Ismael, que era filho de Fabi. E em 16, Eleazar, filho de Anás, sucede a Ismael. Em 17, vira sumo sacerdote Simão, o filho de Camite. E em 18, sucede ele José, chamado de Caifás, genro de Anás. Ou seja, Caifás manteve o cargo ininterruptamente até 36, quando ele foi deposto por Vitélio. Só que como o sogro de Caifás era Anás agregou-se a ele, exercendo uma grande influência sobre ele, ao ponto de Lucas chegar a citar os dois como pontífices supremos, o que não pode, na verdade, por lei, só pode ter um pontífice supremo na lógica dos judeus da época. Então a gente aí vai perceber, né, que existem pequenas variantes entre os livros sinópticos aí, né? Quando diz assim, veio a João a palavra de Deus, ou seja, chegou-lhe a inspiração do alto. O deserto de Judá, a gente vai ver lá em Juízes, estendia-se do sul de Arade a leste de Betsabé. Mas o deserto da Judéia era, na verdade, a planície de Jericó. João vivia retirado entre os essênios. Olha que fala importante de Pastorino. Ele guarda características muito claras dos essênios, inclusive o hábito da purificação pela água, o batismo, o mergulho, né? Então havia 3 tipos de limpeza, digamos assim, né, pela lei mosaica. Lá em Levítico a gente vê, em caso de lepra, existia, né, um jeito certo de usar água para se purificar. Quando se tinha relações sexuais, um jeito diferente de usar a água. Quando se tocava um cadáver, era um outro jeito de usar a água. E o batismo, o mergulho, os essênios faziam isso para a iniciação de novos membros que se tornavam iniciados dentre os essênios, ou seja, purificados. Katarói, né, em grego, que é purificados. E aí é importante lembrar que o batismo dos prosélitos judeus que vinham do paganismo também acontecia, né? E que nós conhecemos através de uma discussão que existe entre as escolas de Hillel e a de Shammai, que parece ter sido, na verdade, um rito bem firmado já um século antes da nossa era, um século antes de Cristo, né? Então, no primeiro século de nossa era, por uma influência forte da escola de Hillel, a gente percebe que o rito de iniciação do batismo se torna ali, por excelência, o rito mais utilizado. E João não permanece parado ali naquela circunstância, ele percorre toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o mergulho da reforma mental. A palavra batismo significa literalmente mergulho em grego, e o verbo batizar significa exatamente mergulhar. Então não é possível que a gente busque uma outra interpretação da letra aí, que é bastante clara. Na verdade, a gente está falando de um mergulho dentro de nós, mas daqui a pouco a gente volta para isso. Então a gente vê que o termo que é muito frequentemente traduzido como arrependimento, que é o termo metanoia no grego, tem um sentido de reforma mental, meta e nous. Então a gente vê que não é um arrependimento no sentido de chorar o mal que se praticou, mas sim uma verdadeira modificação radical do pensamento, da mente, da visão de mundo, do comportamento do ser. É a reforma mental basal, realmente, né? Então, em grego a expressão é eis aphesin amartioi, que geralmente é traduzida como para a remissão dos pecados. Só que Pastorino propõe um sentido diferente, que como sendo para a rejeição dos erros. E aí é bom lembrar que, com efeito, a palavra áfesis em grego é rejeição, repúdio, afastamento. E a palavra amartion
tem, na verdade, um significado muito mais vasto do que apenas pecados. É, na verdade, visto como sendo um erro, erro em geral, qualquer tipo de erro. Então, pelos outros textos do Novo Testamento, a gente vai perceber, a gente vai verificar que o melhor sentido para essa expressão é justamente esse que Pastorino traz, né, de rejeição dos erros. É interessante a gente observar que Mateus emprega várias vezes a expressão reino dos céus. Ele emprega 31 vezes no seu evangelho. Os demais evangelistas, eles chamam de reino de Deus, que Mateus só usa inclusive 4 vezes, por exemplo. Só que as duas expressões se equivalem. Só que o nome do inefável não devia ser pronunciado pelos judeus. Então, eles substituíam a palavra Deus por céus, no plural. Até porque no hebraico, Shamayim, e no aramaico, Shemata, só existiam na forma do plural. Era céus, não existia céu no singular. Então, Mateus era muito mais arraigadamente judeu e por isso ele evitava o emprego do tetragrama, o nome de Deus, né? Era um escrúpulo que foi abandonado pelos outros evangelistas. O texto de Isaías, lá do capítulo 40, versículo 3, que é extraído da Septuaginta, e de Lucas, que aparece mais completo, do 40, do versículo 3 ao 5, Isaías, na verdade, se refere literalmente a uma intervenção feita por Ciro na sua época, com o seu édito lá no ano de 538 a.C., Ciro era considerado como um Messias por haver salvo os israelitas do cativeiro da Babilônia. Só que Lucas vai omitir a primeira parte do versículo 5, que completo diz o quê? Diz assim, ó, e a glória de Yahvé se manifestará a toda a carne, ou seja, a todo homem, juntamente o verá. Marcos, na verdade, sob o nome de Isaías, cita um versículo que não é de Isaías, que é de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, com a qual ele emenda a citação de Isaías. O que Malaquias faz? Ele confirma que João Batista é a reencarnação de Elias. Porque as palavras de Isaías referem o que se costumava fazer, na verdade, para preparar o caminho dos reis que iam visitar as cidades do seu reino. Que é o que? Tornar mais retas as veredas, aterrar os vales, aplainar os montes e outeiros, tirar as pedras do caminho, etc. Então, tudo isso pode ser interpretado moralmente no sentido de preparar os homens para receber as verdades que Jesus viria pregar. Então, Mateus e Marcos nos dão uma descrição física de João Batista. Ele dizia o quê? Que esse arauto, João Batista, usava uma veste de pelo de camelo. A palavra veste aí, gente, compreende duas peças principais, que era a túnica e o manto. A túnica era presa aos rins por um cinto de couro. E esse era exatamente o traje que era utilizado pelo profeta Elias, que trazia um cinto de couro para prender a túnica de pelo de camelo, conforme a gente vê lá no segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículo 7 e 8. E além disso, nos leva a confirmar também a crença de que João era realmente essênio, porque eram as vestes dos essênios. Com relação à alimentação, fala-se em gafanhotos e mel silvestres. É bom lembrar que até hoje os beduínos e os nômades de Amã e de Petra utilizam esse tipo de alimento de maneira casual. Eles tiram a cabeça e tiram as patas e as asas e assam o gafanhoto e dizem que é mais ou menos o sabor, que dá para comer. Só que dizem também que existe uma outra tradução, que alfarroba, a mesma palavra, alfarroba, servia para gafanhoto. E aí, na verdade, ele se alimentava supostamente de alfarrobas. É importante também lembrar que Mateus dizia que eles eram mergulhados e confessavam seus erros. Era uma exaltação religiosa não rara em movimentos de alto teor místico. A gente vai perceber que o estudo do simbolismo disso vai nos levar a diversas conclusões. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente verifica que as anotações das datas e das cronologias são dadas em relação a João e não em relação a Jesus. Então, com efeito, João representa a personalidade que ainda está sujeita ao tempo e espaço, ao tempo em que Jesus representa a individualidade que transcende ao tempo e espaço.
Ele vive, na verdade, na eternidade, sem datas, sem referências, sem pontos de referência para que a gente tenha preocupações cronológicas, né? Então a gente precisa anotar a passagem do simbolismo de alguns dos nomes citados também, como diz Pastorino. Além de João, né, que Ohanan, Yahvé é favorável, ou seja, Deus é favorável, a gente tem a descrição rápida do ambiente em que João começou o ministério da pregação para preparar a vinda de Jesus. O governador supremo, o César, era a figura de Roma, que representa aí, no caso, o rio Tibre. Tibérius era do rio Tibre. E o seu representante é lançado como uma ponte, Pontius armado, né? Que é Pontius Pilatus. É uma ponte armada de pila, de uma arma romana, que era uma pila. Então, dominava a religião, que era a Judéia. A Judéia significa louvor a Deus. Herodes, o idumeu, Edom significa vermelho, sangue, né? Domina a região fechada, que era a Galileia, o coração, a região fechada. E os amigos dos cavalos Felipe, na região rude e árida, que é Traconites. Mas aquele que dissipa a mágoa, ou seja, Lisânias, governa a planície verdejante, que é a Abilene. Olha que interessante, né? Então, como superiores religiosos oficiais, a graça, que é Anás, é dominado pelo opressor, que é Caifás. E esse painel confuso da terra, quando a grande personalidade de João inicia a sua missão de pregação como precursor, a gente vai ver que uns poucos bem intencionados, mas a maioria vivendo por ignorância na maldade, no materialismo. Aí a gente percebe, como diz Pastorino, que nessa situação vem ao arauto a palavra de Deus, e aí não se trata aí do logos, a palavra ativa, o princípio criador, mas de rema, que é a palavra discursiva, articulada, que dá ordens, né, que incita ele a dar início à ação. A personalidade aí não é influenciada pelo logos, que apenas atua na individualidade, ou seja, no coração, no âmago do ser. João, que é a personalidade, falava ainda no deserto de individualidades, exortando as criaturas ainda no plano animalizado à reforma mental, à transformação, para que elas conseguissem renunciar à inferioridade e assim renascer pela água em uma nova personalidade. Da mesma forma que existe o renascimento do corpo físico, né? Que se efetua através do mergulho no líquido amniótico. Então, quando a gente vai para o ventre materno, a gente passa por um mergulho, um batismo. Então, metaforicamente, o mergulho é um renascer simbólico, como se a criatura entrasse no ventre materno da terra e de lá saísse purificado dos equívocos, dos erros das existências anteriores, numa nova oportunidade, como uma nova criança, como um homem renovado, como um ser humano novo. Então todas as arestas precisam ser aparadas, todos os excessos precisam ser amputados, todas as deficiências precisam ser preenchidas, retificadas, e todas as intenções precisam ser consertadas, afastadas as pedras, embotados os espinhos, para que assim a personalidade possa se elevar, vendo a salvação que vem de Deus, né, que é a palavra de João, o nome de João, né, salvação que vem de Deus, o dom de Deus, atingindo assim, através do ingresso no reino dos céus, isto é, do viver na individualidade, na espiritualidade, a capacidade de aprender os ensinamentos de Jesus. Todos os que já estavam no plano do louvor a Deus, que é a Judéia, a palavra louvor a Deus, Judéia, né? E na visão da paz, Jerusalém, a visão da paz, é isso que significa, né? Ouviam a voz aclamar e iam em busca do mergulho para um novo nascimento. Só quando a criatura, então, atinge um determinado grau de maturidade e que pode ouvir o apelo divino, porque, na verdade, toda reforma e toda melhoria em que precisa vir de dentro para fora, né? Então, esse chamado deve ecoar no coração para que, desse modo, o coração possa responder com a sinceridade, com honestidade. Então,
A caminhada é longa e árdua e nos aguarda, né? Precisamos, então, pegar esse simbolismo aí e trazer para o nosso dia a dia e tentar verdadeiramente merecermos os títulos de apoiadores de Jesus, seguidores de Jesus, né, discípulos de Jesus, talvez até apóstolos de Jesus. Que a gente, então, se esforce para conseguir, porque a jornada é longa e o caminho é deserto, como diz a musiquinha. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.